Começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Qual é o papel público da religião? As religiões têm um papel público? Qual é a relação, qual é o lugar das religiões no Estado moderno? Hoje nós vamos conversar no Religare sobre laicidade. Eu convidei o professor e escritor Pablo Freire. O Pablo Freire, ele é professor na Faculdade de Ciências Humanas e Exatas do Sertão do São Francisco, a FACESP. Ele é também professor da pós-graduação em Direito e Processo Civil do Unicentro, do Centro Universitário Maurício de Nassau. Pablo, seja bem-vindo ao Religare. Obrigado, Flávio. A todos os telespectadores que acompanham aqui o Religare. Bem, obrigado por você ter aceito o nosso convite. O telespectador, você sabe que pode acompanhar o Religare também pelas redes sociais, pode rever este programa, os outros programas do Religare, acessando a nossa página que está no YouTube. Procure, se você não conhece ainda, procure para o Religare Conhecimento e Religião. Aproveite, inscreva-se no canal, também marque no sino para ir recebendo cada programa novo que a gente colocar no nosso canal. Bom, compartilhe o Religare também com seus amigos. Ô Pablo, quando a gente fala em laicidade, que é um tema sobre o qual você escreve, né? Você tem livros publicados sobre isso, artigos, né? O que significa afirmar que uma sociedade é laica? Flávio, a ideia de laicidade é a ideia de que o Estado, por ser democrático, ele deve ter parâmetros de pluralidade, parâmetros de convívio social igualitário. Então, quando nós pensamos na sociedade brasileira como uma sociedade que, em certa medida e por alguns aspectos, foi colonizada pela Europa, então ela recebeu essa influência das relações interreligiosas violentas no período pré-moderno na Europa. Então, essa ideia de que é preciso parametrizar as relações para evitar as violências e os conflitos interreligiosos é o que está dentro da laicidade. Então, dizer que uma sociedade é laica é dizer que ela pretende, ela persegue a ideia de que o Estado não irá se misturar com interesses religiosos e irá preservar, irá buscar aí a possibilidade que todos os indivíduos e suas religiões possam conviver harmonicamente em sociedade e essa harmonia sendo viabilizada pelo Estado. Coincide com o surgimento do Estado moderno essa noção de laicidade? Coincide e, na verdade, a laicidade é necessariamente uma das condições para que a modernidade ela pudesse vir a existir, né? Como a sociedade europeia, antes do Brasil ser aí pensado e colonizado, como a sociedade europeia era uma sociedade profundamente religiosa, a tradição religiosa, as amarras religiosas, a lógica cristã de organizar a sociedade seria um obstáculo para essa sociedade que seria racionalizada, uma sociedade cientificista, uma sociedade do capital. Então, a lógica da modernidade, o iluminismo, o renascentismo, o cientificismo, todos eles foram beber na fonte da laicidade para viabilizar esse recorte, para que o Estado ele pudesse ter essa possibilidade de liberdade e, depois do Estado, as pessoas, né, os cidadãos. Porque, na verdade, a laicidade é uma regra, é uma norma, que aí cada país coloca essa norma do jeito que acha melhor, uns na Constituição, outros em normas infraconstitucionais. A França, por exemplo, tem os dois, está na Constituição, está em norma, lei abaixo da Constituição. E aí esse posicionamento é uma norma para o Estado, para que ele não se misture com os interesses religiosos, mas também é uma norma para as pessoas, para que elas tenham um recurso jurídico para proteger essa não interferência, essa liberdade das suas práticas, de suas religiões. E entre os estados constituídos, você falou modos diferentes, né? Onde se coloca na Constituição ou em leis infraconstitucionais, mas há formas também diferentes de perceber essa relação entre o Estado e a religião, né? Nos modernos estados laicos. Há estados, como é que você apresentaria isso? Porque há estados em que pregam uma separação radical
e há outros que permitem uma certa convivência, até representação de setores religiosos no âmbito político. Como que é isso? Fala. É bem interessante, Flávio, essa pergunta. Eu vou tentar separar ela de duas formas para dar dois tipos de resposta para você. Você usou a expressão percebe. Então, vamos falar também sobre como as pessoas nesses estados percebem a laicidade, né? Como o Estado, enquanto sistema normativo, sistema de leis, como ele pretende a laicidade, como ele deseja essa laicidade, como ele executa, isso é uma coisa. Outra coisa é como as pessoas nesses estados percebem a laicidade. Então, vamos lá, vamos separar, porque é muito importante separar para a gente entender se funciona ou se não funciona a laicidade. Então, a gente tem alguns países, alguns estados, que eles são o que algumas pessoas poderiam dizer de mais radicais no sentido dessa laicidade. A gente tem, por exemplo, a França. A França foi um dos primeiros países a instituir a ideia de laicidade e um dos primeiros a executar a ideia de laicidade, a desenvolver e a executar. Já ali no iniciozinho da Revolução Francesa e logo após na configuração da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, depois na Constituição Francesa, que foi a segunda do mundo, né? A primeira foi a dos Estados Unidos, depois foi a francesa. Só que essa Constituição Francesa ela é a primeira mesmo do que a gente chama de Estado moderno, porque ela rompe com uma série de práticas que a dos Estados Unidos, por exemplo, não rompeu. E essa ruptura, uma delas, é justamente a ruptura laica. E a França, depois desse processo, ela foi implementando até hoje, o debate lá até hoje é um debate muito, muito potente, ela foi implementando uma série de estratégias para que a sociedade tivesse essa absoluta liberdade, absoluta aqui com todas as aspas, né? E aí, nesse sentido, ela, por exemplo, na França, ela tenta limitar o uso de símbolos religiosos no espaço público. Nas instituições públicas, por exemplo, que é diferente, né? O espaço público e a instituição pública. Nas instituições públicas, por exemplo, é vedado. O indivíduo que trabalha para o Estado não pode ir lá fazer propaganda da sua religião privada, né? Da sua escolha privada. Lá ele deve ter uma aparência pública. A ideia disso, embora tenha uma série de resistências por outras pessoas, é de gerar uma possibilidade de acesso desse espaço público para quaisquer indivíduos, né? Já outros países europeus, como por exemplo Portugal e Espanha, adotaram o caminho oposto. Eles decidiram por uma lógica laica, mas demorou um bocado de tempo para que eles pudessem ter normas laicas, e aí eles têm aí toda uma série de pequenas práticas que são práticas que misturam religião e Estado. Normas que geram benefícios para a religião cristã a partir do Estado, vindo dessa tradição, não é? Ultra-religiosa que os estados português e espanhol tiveram por muito tempo, mas eles vão gradativamente construindo uma ideia de tolerância sem necessariamente uma separação radical, como foi lá na França. E aí a gente tem esses dois extremos, França e Portugal. E o restante da Europa você tem manifestações mais variadas, nem tanto extremado como França, nem tanto próximo como Portugal. Você tem, inclusive, alguns estados que são confessionais, ou seja, eles assumidamente têm uma religião oficial. E aí você não tem laicidade nesses estados. E os países colonizados, aí a realidade nesses países é um pouco diferente. Você tem aí toda a América, né, do norte, central, do sul e as variações, e você tem outros lugares do mundo também colonizados. Nesses lugares é interessante, Flávio, porque geralmente esses lugares se apresentam como laicos, em regra. Mas isso tem mais um viés de resposta política, ou seja, a modernidade tem o caráter laico, então nós, enquanto Estados que chegamos depois, porque fomos colonizados e depois nos emancipamos, e a gente precisa aí se aproximar dessa laicidade, dessa modernidade, então vamos nos dizer laicos. Porém, essa laicidade ela tem uma série de obstáculos jurídicos e sociais. E aí os sociais, aí eu entro para a segunda pergunta, né, que eu desdobrei. Como as Aquele pessoas outro aspecto. percebem, exato, como as pessoas percebem, né, a laicidade. O Brasil, por exemplo, no meu livro Laicidade Ficta, Democracia Urgente, eu tenho um trecho dele em que eu discuto exatamente como a norma foi evoluindo. Por exemplo, na nossa primeira Constituição, que foi ainda a do Império, lá era dito expressamente na Constituição que o país ele era confessional, cristão católico. Só na República é que vai ser dito que o país ele não é mais confessional. Mas aí na Primeira República você não tem aí necessariamente uma ideia de laicidade. Ela vem vindo aos poucos, primeiro com decreto, depois ela sobe para a Constituição. Porém, não foram desenvolvidas políticas públicas
para educar as pessoas nas interações sociais a elas alterarem aqueles sentidos que foram instituídos e sedimentaram e se naturalizaram Sim. desde a colonização de hierarquia. Porque quando você tem uma sociedade colonizada por uma religião, porque veja, a Europa não foi colonizada pelo cristianismo, a Europa teve uma dominação cristã. Mas você tem várias tradições antes do cristianismo na Europa, e essas tradições resistem de várias formas, e por isso que existem as guerras religiosas na Europa, que embora a gente ache que é só entre cristãos e protestantes, mas na verdade tem uma matiz um pouco mais plural, porque existe uma ideia de uma ancestralidade, uma historicidade na cultura europeia. Então lá existem vários interesses, né, em embate. Inclusive, Pablo, essas guerras religiosas, né, fazem parte dessa decisão também de afastar, né, o campo Laica, religioso exato. do campo político. Tem a É um ver dos também essas guerras motivos. religiosas. A modernidade, por exemplo, usou essa informação como um dos grandes motivos. Como estava recente ainda, quando as decisões laicas foram surgindo, né, as normas laicas, ainda tinha no imaginário da Inglaterra, por exemplo, e da França, ainda bem presente os reflexos das guerras religiosas. Então, eles usaram isso. Sim. Olha, as religiões no espaço público, elas acabam chegando em guerra. Isso justificou lá. Mas aqui no Brasil, Sim, a gente tem uma hierarquia muito clara desde a colonização, porque quem fundou a lógica de relações sociais no Brasil foram os jesuítas, foram os cristãos, e de uma maneira que parece tolerante, porque catequiza-se os índios, porque educa-se os negros, porém educa-se e catequiza-se num sentido de que a religião cristã é a verdade, é a totalidade, e todo o resto é recebido, é acolhido nessa relação hierárquica. Você não tem sujeitos autônomos que dialogam, sujeitos religiosos autônomos que dialogam. Você tem esse sujeito que pode tolerar e o sujeito que é tolerado. E isso passa na República. Quando a República é sim, instituída e a laicidade brasileira vem, isso não é alterado. Então a gente tem até os entendo. dias de hoje essa lógica aí, como os sujeitos percebem a laicidade. Eles sabem que é uma norma que está aí posta, mas nas práticas sociais ainda existe uma série de pequenas hierarquias que se unem e formam uma grande hierarquia, sendo que a Sim, laicidade era o Pablo. oposto. Sim. Vamos fazer uma pausa, porque aí no segundo bloco a gente tem condições de aprofundar mais sobre esses aspectos, porque eles vão impactar, inclusive, em limites para a compreensão de laicidade nos dias atuais, né? Há uma grande repercussão sobre isso. Bom, no Religar de hoje nós estamos conversando sobre laicidade. Nosso convidado é o professor e escritor Pablo Freire. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas voltamos já.